Paz seja convosco. Amém. Glória a Deus. Glórias a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Mês de novembro foi embora. E segundo alguns canais de televisão, o ano 2020 vai ser melhor. Aguardamos que seja. Não consigo ver coisas muito boas não, mas a gente tem que... Você podia, Shirley, sentar do lado da Glenda? Eu quase trouxe um cara de laranja junto, assim, pertinho. Hã? Toque? E mais do que uma festa de alguma emissora, nós temos que confiar no nosso Deus que Ele é soberano, nosso Deus que Ele é maravilhoso e Ele é provedor. Não há como nós nos isentarmos das lutas e dificuldades, mas nós cremos que o nosso Deus está no controle de todas as coisas e é isso que nos conforta. Seja fora da fornalha ou dentro da fornalha, Ele está conosco. Às vezes Ele tampa a boca do leão, às vezes Ele permite que a gente entre, mas em todas as vezes Ele está conosco. Ele diz que Ele arranja sempre uma saída, um caminho, uma forma de nos dar o escape. Nós estamos trabalhando neste primeiro período. Não vai dar aula? Não vai dar aula? Então pode se descer. Nesse primeiro período, vontade soberana de Deus. Nós estamos falando em especial das características da vontade de Deus. Nós já falamos que a vontade de Deus, ela é essencial nele, faz parte dele. Falamos que a vontade de Deus, ela é eterna. E na semana passada nós falamos que essa vontade de Deus, ela é poderosa. E nós temos que entender que o conceito de poder, sempre ele é medido. Para você definir se uma pessoa é mais poderosa que outra, você tem que medir. Nas guerras, na Idade Média, na Idade Antiga, quando os povos eles se enfrentavam num conflito armado, se definia quem era mais forte, quem era mais poderoso, por quem vencia. E o nosso Deus, ele tem uma vontade que ela é poderosa, porque ela não pode ser resistida. O ser humano, ele fala muito sobre livre-arbítrio, mas nós temos trabalhado este conceito e nós temos falado que esse livre-arbítrio, na verdade, ele não existe, porque a vontade de Deus, dentro da vontade diretiva de Deus, o que Ele ordena para que isso seja feito, vai ser feito, quer você queira, quer você não queira. Tá com o cara assustado por quê, irmã? Já ouviu isso bastante, hein? Você já ouviu isso muito, hein? A vontade de Deus, ela não pode ser resistida. Ela é poderosa e nenhum ser humano pode contrariá-la no que querer fazer, no que ele quer fazer ou não quer fazer. Falamos que ela, por ser soberana, ela é sob a vontade dos homens e não são os homens que têm uma vontade maior do que a de Deus. Falamos também na semana passada que a vontade de Deus ela é imutável, ele define situações, ele define coisas e mesmo que você não queira, você vai fazer. Nós estamos lá com a titia lá em casa e ela quer fazer a vontade dela e eu falo, não, o cronograma é esse, nós vamos agir de tal maneira, e ela continua insistindo, e mesmo assim, porque eu tenho mais força que ela, eu acabo comandando a situação como ela tem que ocorrer. Então a vontade de Deus ela é imutável, a vontade de Deus ela é definida, e por ser definida ela não muda. Nós falamos que em Hebreus 6,17, que o Senhor na palavra em Hebreus estava dizendo que como não tem ninguém superior a Ele, Ele jura por Ele mesmo. É uma forma dele dizer que não há ninguém superior a mim. Eu não posso fazer um compromisso em nome de ninguém porque eu sou o superior, eu sou o maior. Nada do que Deus decidiu fazer vai mudar. E não adianta você fazer campanha, não adianta você fazer jejum, você pode fazer o que você quiser. Dentro de uma determinação de Deus, aquilo não muda. Não muda. Lemos o texto de Jó 42:2 que diz que nenhum dos propósitos de Deus pode ser frustrado. O que Ele define acontece.
Lemos também Salmos 119, 89, que diz que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E o contexto de céus é contexto de universo. O universo ele deixa de existir, mas a palavra ela continua sendo efetiva e continua acontecendo. As palavras do Senhor não envelhecem com o tempo, não perdem a sua aplicabilidade em qualquer época. O que é verdade para os homens numa época ou é em qualquer outra. A palavra de Deus ela é definida, independente se foi na época de Adão, se foi na época de Moisés, se vai ser no fim dos tempos, a palavra de Deus continua sendo verdadeira. Para nós, cristãos, isso é um alento, porque nós olhamos essas lutas e dificuldades e nós vemos que elas são passageiras. As lutas e dificuldades que nós passamos, o Senhor fala, eu passei por elas. Eu sendo vitorioso, você também é, porque eu fiz o primeiro caminho, eu consegui passar e vocês seguem o meu caminho. Hoje nós começaremos a falar da vontade de Deus, que ela é eficaz. O conceito de eficácia é como, por exemplo, você tem uma dor de cabeça, você toma um medicamento para dor de cabeça e a dor de cabeça ela passa, independente da causa dela. Se você tem um problema febril, e você toma um antitérmico, para ele ser eficaz, independente da causa, independente do que gerou aquilo, tem que diminuir a temperatura. Você está com fome, vai lá e come. Quando você se satisfaz, aquela comida, ela foi eficaz na sua vida, ela te alimentou. A vontade de Deus, ela é eficaz. O que Deus fala para fazer, acontece e tem o propósito para o que Ele definiu a palavra sobre a nossa vida, ela acontece do jeito que Ele quer. Essa característica se aplica somente à vontade decretiva de Deus. Por quê? Porque é mais que uma vontade de Deus. A vontade decretiva de Deus, em especial salvação. Se Ele fala, Menísia eu separei para ser salva. Menísia ela pode fazer o que quiser, mas ela vai voltar em algum momento para os caminhos do Senhor. Essa vontade não pode ser mudada. Ações como a de Cristo, vindo para a cruz do Calvário, não podia ser mudado. É algo que eu comento. Está lá João Batista, para ser batizado, ele decidiu sair. Eu vou sair para pescar com meu pai. Jesus chega para ser batizado. Cadê João Batista? Não está aí. Não pode acontecer isso. Judas não podia se arrepender no monte do Getsemane e tantas outras situações. Moisés não podia chegar e falar assim, olha, eu não quero ajudar esse povo a sair do Egito, não. Eu vou continuar cuidando das ovelhas. Alguma coisa Deus ia fazer para que aquilo acontecesse. A vontade de Deus ela é eficaz quando Ele decreta algo. Ele sempre realiza a sua vontade de uma forma direta ou indireta. Algumas expressões da sua vontade são realizadas de maneira imediata. Algumas coisas Ele fala, é agora. Outras coisas têm um tempo de corrida. Quando a gente vê o início do Evangelho, o Senhor ele fala sobre o fim dos tempos. Mas desde a época de Adão se fala sobre esse fim dos tempos. E não ocorreu ainda. Você chega para as pessoas e fala do Evangelho e fala, não, Jesus morreu há 2000 e poucos anos atrás, até agora não voltou. Eu vou viver minha vida. Quando eu tiver a sua idade, eu vou me preocupar com isso. Isso acontece muito na idade de adolescente para cima. As pessoas elas olham e falam assim, eu vou ver minha vida. Então vê o Gabrielzão, bonitão, novão, com esse bigode aí, charmoso, entendeu? Aí ele fala, vou ver minha vida, eu vou fazer o que eu quero. Quando eu tiver na idade do meu pai, quando eu tiver na idade da minha mãe, aí eu decido. Por enquanto eu vou viver, eu vou fazer o que eu quero. Cuidado. Algumas expressões da sua vontade decretiva são realizadas de maneira imediata, isto é, sem uso de meios. A criação do universo foi uma decisão de Deus. Ele não usou nenhum meio. Ele simplesmente decretou, haja céus, haja terra, haja animais, haja isso, haja aquilo, e aquilo aconteceu de forma imediata. Outra forma é a minha e a sua regeneração espiritual. No momento você crê em Deus, você não crê em Deus, totalmente você crê. É algo que acontece assim. Todo o processo de transformação ele demanda um tempo. Mas um dia você estava nas trevas e no outro dia você não estava mais. Eu gosto sempre de citar o exemplo do Sebastião, que era um sacerdote lá do Vale do Amanhecer. Um dia, algo aconteceu, a palavra chegou a ele e ele falou, não quero mais isso. Isso acontece na minha vida, acontece na sua vida, de uma maneira mais drástica, de uma maneira mais agressiva ou não, mas acontece.
Num dia você está e no outro dia você não está. A criação do universo, a regeneração da nossa vida espiritual são exemplos da vontade de Deus como eficaz. Ninguém pode ir contra uma ação imediata de Deus, pois esta vontade criadora e recriadora são atos poderosos de Deus que independem dos seres humanos. Esses atos não dependem de você. Salvação não depende de você. É aquilo que a gente tem trabalhado. Você sim tem que confessar Cristo como Senhor e Salvador. Sim, você tem que ser batizado. Mas a ação primária vem de Deus. Ele te envolve. Não é você que escolhe. O próprio fato de você criar o apelo. Apelo não está na Bíblia. As igrejas, elas proclamam o apelo, mas você não encontra em nenhum lugar nas Escrituras, de Gênesis e Apocalipse, ninguém fazendo apelo. Você não encontra na igreja primitiva isso. Você vai encontrar isso depois do século XV, XVI, XVII. Isso é invenção humana. Então as pessoas estão lá tristinhas, eu coloco um sonzinho no teclado, para a pessoa lembrar do funeral, coloco aquelas músicas de teclado, aí a pessoa começa a ficar emocionada. Alguém quer aceitar Jesus? Vem cá. Isso não está na Bíblia. E isso muitas vezes acaba trazendo um engano na vida das pessoas. Porque ela não foi chamada por Deus, mas ela está passando por uma luta de dificuldade tremenda. E aí a pessoa ela oferece um bote de salvação, oferece uma boia. Eu jogo você no meio do lago Paranaíba, você não sabe nadar. Você não vai escolher a cor da boia. Olha, eu tenho uma boia laranja e uma vermelha, qual que você quer? Não, eu quero uma azul. Não, então você vai morrer. Não, aqui você tiver, você agarra. Isso acontece dentro das igrejas. As pessoas não ouvem a palavra, não sabem no que estão se metendo, aceitam Cristo, logo depois saem da igreja. Pessoas que nunca foram chamadas pelo Evangelho. Pastores que nunca foram comissionados por Deus para o Evangelho. Que estão na frente de uma igreja simplesmente para, muitas vezes, oferir lucros e mais nada. Naquele episódio de Pentecostes, que Pedro fez aquela pregação, e aí depois houve o batismo, né, o alecido do Espírito Santo. Isso foi ao contrário. A pregação de Pedro foi depois do Pentecostes. Ah, tá. Então, e aí houve muitas conversões. Então, assim, é a pregação da palavra. Simplesmente. Então, naquele momento não houve apelo nenhum. Ele só pregou e as pessoas se converteram. Simplesmente. As pessoas elas foram constrangidas. E você viu que não foi uma nem duas. Mais de 3.000 pessoas. Elas sentiram o coração delas tão pesado, em que elas falaram para ele assim: e agora, o que nós fazemos? Não foi não partiu de Paulo, partiu deles. Aquele povo olha e fala assim: o que nós vamos fazer com essa situação? O que o senhor está falando aí? Se arrependa. E então foram batizados. A pregação da palavra é o que muda. Eu posso convencer você emocionalmente, mas a emoção é rápida. É como um fogo de palha, não tem raiz. As pessoas elas têm que entender o que é o Evangelho e então dizerem sim. Um dos maiores atos de covardia, e é uma palavra pesada, mas é essa, um dos atos maiores de covardia é eu entregar um folheto para uma pessoa, falar Jesus te ama, e a pessoa aceita ali, você não liga para ela, você não tem o telefone dela, você não ajuda ela tem dúvidas, dificuldades, não tem ninguém para tirar, e ela acha que está salva, e está tudo certo, e não está tudo certo. E a pessoa ela continua vivendo sem nenhuma eira nem beira, e a ideia da igreja é: não, eu vou manter a pessoa aqui porque quem sabe ela se converte. Não é assim que funciona, é a palavra. Voltando para a vontade. Ninguém pode ir contra uma ação imediata de Deus, pois essa vontade criadora é um ato poderoso que independe da vida dos seres humanos, mesmo que eles sejam os beneficiários delas. A primeira obra tornou possível a vida natural dos seres humanos. Gênesis 1. Ele declarou: haja vida. Nada do que o ser humano podia fazer, nada, ele nem existia. Deus falou: é assim, e assim foi criado. Isaías 14, versos 24 e 27.
24, 26, Ixi, eu falo tudo errado. 24 ou 27. Isaías 14, versos 24 primeiro e depois o verso 27. Aproveita, Glenda, que você já encontrou Isaías. Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Pausa. Jurou o Senhor dos Exércitos. Novamente ele jura por si mesmo. É uma forma, não é que ele está fazendo algo mais poderoso, não. Ele está mostrando para as pessoas que a palavra dele não vai voltar atrás. E ele fala: jurou o Senhor, através do profeta Isaías, dizendo: como pensei, como eu idealizei antes da fundação do mundo, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará ou ocorrerá. Nada vai mudar. Não muda um A, não muda um B, é do jeito que ele formou. É como se fosse um quadro, como se fosse uma película, como se fosse um filme. É do jeito que foi programado que ali está. Verso 27. Continua, por favor. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou, quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida, quem, pois, a fará voltar atrás? Porque o Senhor dos Exércitos determinou, é assim. Quem, pois, o invalidará? Se você voltar lá para Jó, Jó fala assim: Jó, onde você estava? Onde você estava dos reis quando eu fiz isso? Para você achar que você pode falar para mim que é desse jeito ou desse jeito, ou você não concorda. Onde você estava? A sua mão está estendida. Essa é uma figura de linguagem desta época, que estende até na época dos gregos. É a figura de uma pessoa com autoridade, um manto, em especial alguém da parte jurídica, em que a pessoa estende o braço e dá um comando. É a lei, a determinação, que hoje dentro do tribunal, talvez seja lá o martelinho ou alguma coisa desse tipo. A pessoa com o manto dele branco, como se fosse uma pessoa de autoridade, ela aponta e fala: a decisão é essa, não muda. A vontade decretiva de Deus, como os versos acima demonstram, não pode ser contrariada por ninguém. Deus sempre realiza os seus propósitos de forma que sempre faz o que lhe agrada. A melhor definição de Deus, apesar da palavra ter uma conotação errada dentro do português, por exemplo, é déspota. Deus, ele é déspota, ele é tirano. O que é essas duas palavras? A gente faz associação com Hugo Chávez, a gente faz associação com alguns presidentes, aí, alguns líderes mundiais, mas na verdade eu mando e você obedece. Não tem conversa, eu determino como que vai ser. O seu conselho sempre permanece de pé e a sua vontade sempre prevalece. Do contrário, Deus não poderia ser chamado de Todo-Poderoso, e isso é importante. Se você crê num Deus que ele não é soberano, que você tem direito a definir o que você quer ou o que você não quer dentro da vontade decretiva de Deus, você não tem um Deus poderoso. Quer dizer que, dentro daquele exemplo da Idade Média, 2 exércitos, o exército que venceu o outro, ele é mais poderoso, seja em número, seja em estratégia, seja em poder bélico, mas ele dominou, então ele tem mais poder. Se a sua vontade, ela é superior à vontade de Deus em algum caso, quer dizer que você tem mais poder do que Deus. É matemática, não tem o que você falar, não tem como contestar. Deus, nessa condição, não poderia ser chamado de Todo-Poderoso, porque Deus, ele é onipotente. O que é onipotente? Todo-Poderoso. Entre todos, ele é o mais poderoso, porque Deus é onipotente, a sua vontade é sempre eficaz. É aquele versículo que a gente já falou. A palavra de Deus, ela cumpre duas finalidades. Duas finalidades. Uma, salvação. A outra, condenação. A palavra de Deus, quando ela é pregada para alguém, ela cumpre duas funções. Ou ela cumpre salvação, ou ela cumpre condenação. Você fala do amor de Jesus para alguém, a pessoa diz: não, não quero. Pela palavra que você pregou, a pessoa vai para o inferno. Mas não quer dizer que você não tem que pregar, você tem que falar. Você não sabe quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo. Nossa função é falar. Sua vontade, ela é sempre eficaz.
Se outra vontade pudesse se opor à dele, ela seria superior à primeira, e nesse caso Deus ficaria impedido por essa vontade. Eu quero fazer, mas a dos reis não deixa. Eu quero fazer, mas a Menísia não deixa. Como é que eu vou lidar com isso? Deus pensando, ela não quer, mas eu quero. Ela domina, e eu não tenho poder. Faça. Essa história que você está passando por uma coisa e você vai lá para Deus. Deus, eu quero isso, eu preciso é disso, eu quero isso e isso aí eu não quero não. Aquele barulho para ficar acima de Deus. Sabe de uma coisa? Eu não faço. Mas Deus não faço. Glória a Deus. Porque eu digo, se eu estou passando por isso, Deus está vendo. Por que eu vou se chatear? É certo que eu não gosto. Eu digo, eu não estou gostando. Mas você não fez a sua vontade. O seja feita a sua vontade não é uma condição, como a dos reis disse, de você estar agradável com a situação, mas é uma condição de que você entende que ele está no controle. Estou extremamente cansado, lá em casa é ligação, 2, 3, 4, é para ligar, para abrir a janela, para fechar a janela, é para ligar a luz, para apagar a luz, é porque está quente, é porque está frio, e eu tenho que entender que Deus está no controle de todas as coisas. Eu gosto? Não gosto. Tem me tirado a paz? Tem me tirado a paz. Pensei em não tomar Santa Ceia hoje? Pensei em não tomar Santa Ceia hoje. Mas Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Não é fácil. As situações não são fáceis. O que nós podemos fazer? Deus me concede graça para passar por esse momento. Me concede aprender o que eu tenho para aprender o mais rápido possível, para eu sair disso. Porque saiba que, enquanto você não aprendeu o que você tiver que aprender, você vai continuar passando. Deus tem todo o tempo do mundo. E o objetivo dele é te conformar à imagem de Cristo. E se você não mudar, você vai continuar passando pelas mesmas coisas. Porque eu falar da Maria dos Reis assim, a meu ver, eu vejo assim, o descansar na soberania de Deus. Mas às vezes a gente, nas nossas aflições, a gente meio que às vezes a gente não vê o que Deus tem pra gente na frente. Então a gente está num caminho que às vezes não é o que Deus quer. E aí a gente está às vezes nessa coisa, né? Cabo de guerra. O cabo de guerra você nunca ganha. É como você amarrar uma corda bem grossa na parede, chumbar lá na parede e tentar puxar a parede. Você vai só cansar. Não tem nada para ser feito. Se outra vontade pudesse se opor a dele, ela seria superior à primeira. E nesse caso, Deus ficaria impedido por essa vontade. O que contrariaria fortemente a noção de um Deus forte. Vontade de Deus também é nascida somente nele. Pastor, é a minha oração. Será que Deus ele se move pela sua oração? Nós já tratamos isso aí em escolas bíblicas dominicais anteriores. E entenda que a vontade decretiva de Deus, ela não vai mudar porque você orou. O contexto de campanha está na Bíblia? Eu vou fazer 7 encontros, corrente. Não existe nada disso na Bíblia. Não existe nada disso dentro da igreja primitiva. Isso é invenção de quem? Da igreja nova, dessa igreja dos últimos 50 anos. Se você começar a conversar com cristãos mais antigos, você vai ver que antigamente não tinha isso. Como um apelo, não tinha isso. Por quê? As pessoas elas desenvolvem formas de fazer com que você venha na igreja. Não é a palavra que te atrai, é a campanha. A campanha. Eu chego e falo para você, olha, eu tenho uma palavra para você. Não quero. Olha, se você vier aqui 7 semanas, Deus ele vai se mover na sua direção e vai te conceder o alívio das suas dores, vai conceder para você o resgate financeiro. Opa, isso eu quero. Qual que é? Espera um pouquinho, eu estou devendo R$1 milhão. Quer dizer que se eu vir aqui 7 segundas-feiras, ficar 1 hora, Deus resolve o meu problema? Que negócio é um? Se você pegar 1 hora de um profissional, aí vai 100 horas, R$100 a hora. Quer dizer que eu estou devendo R$1 milhão, eu vou gastar 1 hora por semana, vezes 7 semanas... Então quer dizer que com R$700 eu resolvo o meu problema? Opa, então nesse eu vou. A ideia do ser humano é essa. A vontade de Deus, ela não procede do seu agir, procede dele. Porque já é predeterminada. Quando você vai viajar,
você não acorda, a menos que você seja jovem. Eu, na época do Gabriel, eu acordava com meus amigos, Rosângela também conta as histórias, assim, vamos viajar, vamos. Pega lá a mochila, coloca nas costas. Você não pode, você quer ter filho. Tá? Põe a mochila nas costas, tal, vamos para onde? Não sei, vamos entrar no carro aí, entendeu? Pega 10 reais de um, 10 de outro, coloca a gasolina, e como é que a gente volta? Depois a gente vê. Entendeu? A gente não tem programação. Como é que você faz hoje com mais idade? O que você pode fazer? Você tem que programar, olha, eu vou fazer uma viagem, vai ser assim. E mesmo assim a sua programação, ela dá o quê? Errado. A minha programação era, como todo ano, sair de férias, nem falei com o Sebastião ainda, mas ele já está sabendo porque a Glenda ouviu. A minha programação é, sempre fecho a igreja, modo dizer, né? O Sebastião acaba me abençoando e fazendo a parte aqui. A minha ideia sempre é, eu saio 15 dias por ano. Esse é o tempo que eu tiro de férias. 15 dias. Então eu ia sair dia 9, ia voltar dia 27, para a gente fazer o nosso culto da virada. Titia caiu. Não tem condições. Eu vou virar e vou embora? Não. Mudou os meus planos. Eu fiz os meus planos. Porque os meus planos são alicerçados na minha vontade. Só que a minha vontade, ela não é soberana. A vontade de Deus é nascida nele. Ele fez os planos dele antes da fundação do mundo. Ele sabia tudo o que ia acontecer, do jeito que ia acontecer. Ele determinou e aquelas coisas vão acontecer exatamente. Eu não sei nem se tem um anjo que fica, olha, tem que ser assim, tem que ser assim. Vai acontecer daquele jeito. A vontade de Deus seja decretiva, seja a vontade preceptiva, que é a vontade moral dele, nós vamos falar mais para frente, que são as definições morais de como nós temos que viver e agir, nascem nele. Constituição, a última foi de 88, né? É isso? É, né? A Constituição de 88 nasceu na vontade de quem? Dos homens? Os homens deliberaram, conversaram, nasceu, acabou sendo teoricamente dentro da vontade deles. Mas na verdade, a origem de todas as coisas não são os homens, e sim o próprio Deus. Então a vontade moral de Deus é definida. Ele fala, olha, vocês têm que agir assim. O homem, ele fala dentro da vontade perceptiva, não, eu não quero agir assim, eu quero agir assado. Você tem esta liberdade, mas você vai pagar o preço, porque ele não decretou que fosse assim. Se ele tivesse decretado que fosse assim, ninguém iria fazer. Como nós temos um certo grau de liberdade dentro dessa vontade moral de Deus, em que ele fala, é assim que vocês vão fazer e é o melhor para vocês. Como eu chego para a titia e falo, titia, é melhor é assim. Eu chego para ela e falo, você está com 2 travesseiros, é desse tamanho assim, não estou exagerando. E ela fala, eu quero é assim. Eu falo, se você ficar assim, vai doer seu pescoço. Não, mas eu quero é assim. Tá bom, então toca. O que acontece? Dor no pescoço. Apesar de eu ter dado uma instrução para ela, para o bem dela, ela tomou uma decisão dentro dos caminhos dela e ela vai pagar o preço. Fale, Menina. Você falou que os homens elaboraram, mas na verdade foi Deus assim, no estilo da Constituição. Mas essa Constituição e esses outros códigos políticos, a gente vê normalmente que privilegia mais esse pessoal que fez as leis, né? E uma outra coisa totalmente diferente também, às vezes cada um tem uma visão diferente de Deus, né? Ou nenhuma, né? Assim, às vezes a gente vê Deus como nosso pai, né? Mas tem momentos que a gente precisa realmente, em momentos de aflição, de angústia, a gente precisa de lembrar do Deus soberano que consegue nos ajudar a vencer as coisas. Mas né? quem que lembra? Porque só os filhos. A imagem de pai, né, de serenidade, tudo, nos momentos de angústia, que parece que a gente vai sucumbir, aí a gente precisa dessa imagem do Deus Todo-Poderoso. Mas essa imagem é só para os filhos. Essa imagem é só para os filhos. Então, há uma vontade moral de Deus, por exemplo, na Constituição, na elaboração da Constituição, mas o homem, ele puxa para o lado dele, vai pagar o preço. E às vezes não, pastor. Tem um dia desse foi precisando pregar para o lado do oração. Falou, não, tenha calma, Jesus. Aí eu digo, quando é mesmo, eu esqueci de Jesus. Eu falei para ela, eu não sou mentirosa, eu gosto de Deus. Esqueci, é mesmo, tem razão. Pode?
Nada fora de Deus origina essa vontade. Se houvesse algo maior do que Ele ou anterior a Ele, então se poderia pensar em algo mais excelente do que Ele. Mas Deus é independente e sua vontade também. Como não tem ninguém mais velho que Deus, mais sábio que Deus, Ele não busca conselho em ninguém. Jó é claro, aquela cena que eu falei para vocês. Deus falou assim: onde você estava? Quando eu fiz isso, fiz aquilo outro. Você não existia. Eu fiz segundo a minha vontade, não segundo a sua vontade. Tudo procede dele. Nada do que Deus planeja e decide fazer no mundo tem a sua razão no mundo nos homens. As pessoas acham que Deus vive em função do homem. Estava vendo uma imagenzinha lá na internet e mostrava Jesus Cristo com uma bandeja. Filho, o que você quer? Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Esta figura divina de Deus, ela é a figura difundida nas igrejas. Um Deus que é servo nessa condição. Você pega a servidão de Jesus na época dos evangelhos, você transfere para os dias de hoje, como se Deus, Jesus Cristo, continuasse sendo o quê? Servo da humanidade. Ele não é. Ele foi servo de Deus, não do homem. Depois ele passou a ser servo dos homens, na época da cruz, depois que ele cumpriu todos os desígnios de Deus. E agora, ele é soberano, ele tem um nome que é sobre todo nome. Ele não depende de você e não depende de mim. Se Deus planejou criar o mundo, foi decisão unicamente Deus faz a vontade. Vamos aguardar. Nada do que Deus planeja e decide fazer no mundo tem a sua razão no mundo ou nos homens. Ele faz porque Ele quer, não porque o homem quer. Deus faz a sua vontade no mundo, que é uma operação fora da Trindade. Nós temos a ação dentro da Trindade, nós já estudamos isso alguns meses atrás, não vou retomar isso. Mas tem as ações da Trindade em relação ao mundo. Sempre com motivos nascidos dentro do seu próprio ser. A ação de Deus, ela não visa o homem, mas visa a sua vontade. Se fosse o homem, a gente falava, que egoísta. Mas como é Deus, não é. Quando Deus ele faz algo, ele não faz para te privilegiar. Quando ele cumpre a palavra dele, ele não cumpre por sua causa. Jesus Cristo, ele não veio para te salvar. Ele veio para glorificar a Deus. Em consequência disso, você é salvo. Nós tiramos o homem da centralidade e colocamos o Deus dentro do centro da situação. Se Deus decidiu salvar pecadores, foi com o motivo nascido na sua bondade. Nada do que Deus fez pelo homem teve a sua razão no homem. A vontade de Deus ela é independente, sendo portanto nascida somente nele. Toda a causa da sua vontade está no seu ser, nunca fora dele. Por isso que a sua vontade ela é soberana. Então você orar vai mudar a vontade de Deus? Não. Por que a gente tem que orar? Porque ele ordena. Aos filhos compete a oração. Ah, eu não gosto de orar. Será que você é filho? A oração, da mesma forma que a gente tem um vínculo assim com os outros seres humanos, então a oração é uma conversa, então é um vínculo para você adquirir uma intimidade. Então eu acho que é da mesma forma com Deus, é um vínculo. Você acha ou tem certeza? Não, é certeza. Você tem certeza, e está certo. Entendeu? É um vínculo, porque como que Deus estabeleceu essa intimidade nós com Ele dessa forma. Então esse vínculo. Imagina como você vai conhecer uma pessoa sem conversar com ela. Coloca uma pessoa na rua, uma cadeira, e você senta de frente para ela e você não fala nada. E ela não fala nada. Aí eu pergunto, do que essa pessoa gosta? O que ela pensa? O relacionamento de Deus conosco, palavra, naturalmente. Como nós conversamos com Deus? Oração. Mas ele pode chegar e falar assim, se a dos reis orar dessa maneira, eu vou agir assim. Mas aí se você não orar, aí não acontece. Ele determinou. Rei Ezequias estava doente.
Deus, vamos imaginar que foi essa situação porque não é especificada na Bíblia. Deus fala, se o profeta orar pelo rei Ezequias, eu vou conceder mais 15 anos de negócio para ele. Ou o rei que orou, né? O profeta fala, você vai morrer. O rei volta para o lado e fala, Deus, tem misericórdia de mim. Me concede mais tempo de vida. Porque o homem orou, segundo a vontade de Deus, aquilo aconteceu. Se ele não tivesse orado, ele morria. Então a oração de Deus, a oração a Deus tem esta finalidade de cumprir o desígnio que ele montou. E se você não orar, você vai ser cobrado disso. Se você não evangelizar, você vai ser cobrado disso. Deus definiu as pessoas que vão ser salvas. Vão ser salvas por alguma maneira, mas Ele colocou o caso para você. E se você não fizer, você vai ser cobrado. A pessoa vai deixar de ser salva? Não. Mas você tem que orar, tem que fazer a parte? Tem. O André orou exatamente isso no começo. Que nós possamos fazer a nossa parte. É isso que Deus fala. Você tem que fazer a sua parte. Eu acredito isso que a Maria de Vocês falou. Que a nossa oração é isso. É a gente desabafar, abrir o coração. Deus... Um dos tipos de oração, sim. Então, e Deus vem ao nosso favor. E aí, porque Ele já tinha pré-determinado. E o falar dele conosco, nos ensinar como seguir a palavra, né? Mas a nossa oração tem efeito nessa condição. Cumprir o propósito que Ele determinou. E nós temos que fazer isso. Mesmo as prescrições para os homens, que são a sua vontade perceptiva ou vontade moral, têm nascedouro na sua mente santa e amorosa. Não há qualquer sugestão de que os seus preceitos sejam baseados em qualquer mente humana ou angelical. Porque Ele é santo, seus preceitos são santos. Porque Ele é bondoso, seus preceitos são justos e bons, cheios de amor e misericórdia. Toda a sua vontade, seja ela qual for, é nascida nele. Não nasce na minha, no meu coração. Não nasce no seu coração, mas nasce no coração dele. A vontade de Deus, ela é livre e soberana. Ela poderia ser nascida nele, mas não ser soberana. Podia não ser livre. Podia ser condicionado a mim, condicionado ao que você quer. Tudo que existe fora do ser divino é produto da sua vontade. Tudo que acontece é produto da sua vontade. Todas as obras de Deus, o seu relacionamento com elas também é produto da sua vontade. Todas as coisas existem por causa da vontade de Deus. Apocalipse 4:11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Tudo, quem está falando aí são anjos. O João, ele está dentro do livro de Apocalipse, tendo a visão dele lá na região fugiu, ilha de Patmos, e ele vê os anjos cantando, e os anjos estão dizendo: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, tudo foi criado por ele. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Nada que aconteceu foi fora da vontade de Deus. Tudo que ele fez é produto da sua vontade livre e soberana. A vontade livre e soberana de Deus também se manifesta nas obras da sua providência. Nela estão os eventos grandes e pequenos. Daniel capítulo 4. Daniel 4, versos 31 a 34. Quatro, 34? 4, do 31 ao 34. Palavra de Deus fala. Entendi. Falava ainda o rei quando desceu a voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, serás expulso entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo.
Partião comer ervas como os bois, e passeão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quiser. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, que foi expulso de entre os homens e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir um entendimento, e eu bendize o Altíssimo, e louvei, glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. Você tem que imaginar Nabucodonosor como o homem mais poderoso da Terra. Esquece o Trump. Hoje os Estados Unidos não é tão poderoso. Volta algumas décadas atrás, sei lá, Ronald Reagan, por exemplo, comandando o país mais poderoso da Terra, que era os Estados Unidos. De um lado Estados Unidos, do outro lado União Soviética. Estados Unidos aquele poderio. E ele foi repreendido uma vez, foi repreendido a segunda vez. Quando abre as janelas do seu palácio, ele fala: tudo isso é meu, eu que sou forte. Naquele momento vem a voz do céu, sobrenatural. Aquele homem vira bicho. Você imagina um bicho, como um cachorro, como um leão, como qualquer bicho. Ele virou um bicho e caiu de 4. E começou a comer grama. Passou 7 anos naquela condição. 7 anos. Em algum momento, ele torna a consciência comendo grama. E ele olha para os céus com a mente de um ser humano dentro de um animal. Ele olha e reconhece que Deus, ele é soberano. Ainda como animal, com grama na boca, ele reconhece a grandeza e o poderio de Deus. Deus não está nem aí para o poderio do homem, se ele é poderoso ou se ele não é poderoso. Após a sua aprovação, Nabucodonosor disse a respeito dos homens orgulhosos. O que muda de Nabucodonosor? Está em Daniel 4,35, que diz: agora, pois, eu, Nabucodonosor, agora o que? Depois que ele comeu grama. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar os que andam na soberba. Ele fala assim: eu andava na soberba e eu fui humilhado. Eu achava que era muito poderoso, mas eu não tinha poder nenhum. Os maiores homens do mundo são considerados como pó diante da vontade soberana de Deus, que age de uma maneira providencial. Deus olha para homens como aquele presidente lá da Coreia do Norte: eu vou lançar um míssil, eu vou resolver, eu vou matar. Não vai nada. Vai se ele quiser. A gente brincou há uns meses atrás, talvez um ano atrás, não sei muito bem. Vai acabar a água de Brasília, os níveis do reservatório estão no mínimo, as pessoas vão morrer de sede. Como correr para o mercado e estocar água mineral, porque senão a gente morre de sede. Vai nada. Chega na hora, Deus manda a chuva, os reservatórios sobem, o homem só dá um apertinho e continua vivendo. Com respeito aos eventos pequenos, percebemos que até mesmo a morte de um pardal, Mateus 10, 29, ele fala que nenhum pardal morre sem que ele permita. Nenhum pardal. Por quê? O pardal ele não serve para alimentar, ele não serve para transportar nada, para fazer nada. Ninguém cria pardal. Ele não é bonito, pelo menos dentro da estética que o homem acha. Um pardal só morre se Deus permitir. Fios de cabelo. Nem fio de cabelo cai da sua cabeça sem que ele permita. Oh, mas um fio de cabelo? É um fio de cabelo. Estou vendo o Seba lá, cortou o cabelo, né, Seba? Eu estou precisando, tá? Nem fio cai sem que ele permita. Deus, ele tem a vontade dele, soberano, até em coisas pequenas. Imagina as coisas grandes. E aí nós citamos tanto o caso de Nabucodonosor, como o caso
do fio de cabelo do pardal, mas você pode estender para a sua vida em qualquer área. Qualquer área. Situação está difícil, Ele traz o recurso, Ele traz a saída. Se você começa a ler alguns tipos de devocional mais antigos, tinha um livro que eu li há uns 10 anos atrás, e mostrava o título do livro era O Intercessor. E era um homem que, se não me engano, ele morava no século 17 ou 18, na Inglaterra. E aquele homem, ele orava, e ele tentava servir a Deus o tempo todo, todo o tempo. E ele saía caminhando, e Deus falava para ele assim: olha, tá vendo aquela propriedade lá? Vai lá e compra. Poxa, mas eu não tenho dinheiro, eu tenho R$1 na carteira. Vai lá e compra. Quanto que é? R$1 milhão. Eu quero. Pode fazer o contrato. Deus, ele armou e ele dá a provisão. E aquele homem concretizava e fez lá abrigos. E você começa a ver essas coisas. Por que a gente não consegue viver essas coisas? Porque a gente não acredita. A gente procura sempre a solução. Eu sempre procuro a minha solução. Você sempre procura a sua solução. E nós esquecemos que a vontade de Deus, ela é soberana. Amém? Amém. Semana que vem nós vamos falar um pouco sobre as duas vontades. Tanto a vontade decretiva de Deus, que ela não pode ser alterada, como a vontade moral de Deus, ou perceptiva, que é aquela que Ele fala assim: olha, siga esse caminho que é o melhor, em que se nós seguimos, nós somos abençoados, e que se nós não seguimos, nós apanhamos. Amém? Senhor, em nome de Jesus, louvamos o Teu santo nome por esse primeiro período. Queremos pedir que cada vez mais nosso coração, ele entenda a respeito da Sua vontade, nós possamos entender a Sua vontade, aceitar a Sua vontade, porque mesmo que nós não venhamos a entender e aceitar, ela vai se cumprir. Vai doer menos, e nós vamos poder glorificar mais ao Senhor, Pai querido, com a nossa obediência. Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém.